Senhor Presidente da Assembleia da República, senhoras e senhores deputados, o Orçamento de Estado é uma das mais importantes ferramentas da ação do Governo. Este debate reveste-se, por isso, de enorme relevância, que espero contribua para esclarecer e melhorar, ao longo dos trabalhos parlamentares, a proposta de Orçamento de Estado para 2016 que aqui apresentamos. Este, como sabemos, é só o primeiro orçamento desta legislatura. Mas este é também o primeiro orçamento em muitos anos que cumpre a Constituição e que cumpre o compromisso de não cortar salários ou pensões e de não aumentar os impostos que o Governo prometeu não aumentar. Este é o orçamento que nos repõe na normalidade constitucional, de respeitar a autonomia das regiões autónomas e das autarquias locais, a autonomia universitária, de pagar salários e as pensões que são devidos, dando cumprimento às decisões do Tribunal Constitucional e pondo termo ao estado de exceção continuado que todos os anos ameaçava o rendimento de trabalhadores e de pensionistas. Pela primeira vez em muitos anos, a estreia orçamental de um novo governo não é marcada por mais um aumento do IVA ou por um novo aumento do IRS. Pelo contrário, palavra dada é palavra honrada e, como prometido, eu sei que não estão habituados. Palavra dada é palavra honrada e, como prometido, a sobretaxa do IRS é total ou parcialmente eliminada e é reduzida o IVA da restauração. Cumprir a Constituição e honrar compromissos eleitorais deveria ser tão banal que nenhuma referência devia merecer. Mas depois de todos estes anos de incerteza, instabilidade, insegurança na vida das famílias e das empresas, é essencial vencer o déficit de confiança, restaurando um quadro seguro que estabiliza as expectativas dos agentes económicos. A confiança tem um valor económico inestimável, que se funda na segurança jurídica e na previsibilidade da política económica. Por isso, cumprir a Constituição e honrar os compromissos eleitorais é também essencial para restaurar a confiança, primeira condição da recuperação da economia. A confiança requer estabilidade. Estabilidade, desde logo, na ação governativa, que este orçamento reforça, cumprindo os compromissos assumidos pelo Partido Socialista, com o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista Português e o Partido Ecologista aos Verdes, e que estão na base da formação do Governo e são expressos no nosso programa de legislatura. Estabilidade também nos compromissos assumidos no quadro do euro, com a garantia de que viramos a página da política da austeridade, prosseguindo a redução do déficit e iniciando a redução da dívida pública. Este é um orçamento responsável, que cria condições para o crescimento económico e a criação de emprego, reforça a proteção social e assegura o rigor na consolidação das finanças públicas. Reduzir déficit e dívida é opção de boa governação. E não é esta opção que define a alternativa entre a atual maioria e a atual oposição. O que nos distingue são as políticas e as medidas que adotamos
para assegurar a consolidação orçamental. E aqui sim, este orçamento marca a mudança e faz a diferença, com base em escolhas claras. Podíamos, como outros fariam, manter a sobretaxa do IRS, continuando a reduzir o IRC, mas preferimos, em alternativa, reduzir o IRS sem aumentar o IRC. Podíamos, como outros fariam, não proteger as famílias do aumento do IMI, mas achámos mais justo por ter mais isenção dos fundos de investimento imobiliário em matéria de IMI. Podíamos propor, como outros fizeram, um novo aumento do IVA sobre todos os produtos e todos os serviços, mas optámos por só aumentar os impostos especiais sobre o consumo de alguns produtos. Podíamos até, como outros comprometeram, ter feito um novo corte anual de mais 600 milhões de euros nas pensões em pagamento, mas optámos, pelo contrário, pela reposição de rendimentos, em prestações sociais, em salários, em pensões e na diminuição da asfixia fiscal sobre a classe média. Sim, este é um orçamento responsável, que dialoga com as instituições europeias, com os parceiros sociais, com os partidos parlamentares, mas é um orçamento que faz escolhas e assume opções. Este é um orçamento que prova que há sempre alternativa. Este é um orçamento que resgata a política orçamental à fatalidade do pensamento único e a devolve ao debate democrático e ao confronto de alternativas. Espero por isso que a oposição que tanto critica este orçamento tenha a frontalidade de aqui apresentar a sua alternativa. Já sabemos que discordam do aumento do ISP, mas gostaríamos nós de saber, mas que imposto subiriam em alternativa ou que despesa é que cortavam para não necessitar desta receita? É porque a alternativa que lhes conhecemos, eu repito, é porque a alternativa que lhes conhecemos são os compromissos que assumiram em Bruxelas de manter a sobretaxa do IRS e de cortar mais 600 milhões de euros nas pensões em pagamento. Contrariando os fatalistas e os arautos da desgraça, este orçamento é a prova de que existe uma alternativa responsável e dialogante, que no quadro do euro se bate por mais crescimento, melhor emprego e maior igualdade. Este é um governo empenhado no projeto europeu e comprometido com a nossa participação no euro, sem bravatas inconsequentes e sem nos menorizarmos como alunos, antes nos assumindo como aquilo que sempre devíamos ter sido, parceiros de modo leal, franco e construtivo. Assumimos os compromissos necessários para metas ambiciosas de redução dos déficits nominal e estrutural e para a redução da dívida pública. E tudo faremos na exigente execução do orçamento para prevenir riscos e reforçar a confiança em que alcançaremos essas metas. Mas também nesta negociação fizemos a nossa escolha. Não cortamos investimento, não cortamos salários, não cortamos pensões, nem aumentamos a tributação sobre estes rendimentos. Esta é a nossa escolha. Quero ser claro. O orçamento é um instrumento essencial, mas tem de ser coerente com um modelo de desenvolvimento sustentável, assente na qualificação e não no empobrecimento.
que vença a prolongada estagnação económica que temos vivido, ultrapassando os bloqueios estruturais da nossa competitividade, valorizando a cultura, a ciência, a educação, a formação ao longo da vida, a inovação, a modernização do Estado e do tecido empresarial, a eficiência energética e a redução das desigualdades. Sim, estas são as reformas estruturais que nós temos que fazer, estas são as reformas estruturais que estão por fazer. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, desde o primeiro momento, assumimos como principal objetivo deste orçamento contribuir para o relançamento da economia, tanto pelo aumento do rendimento disponível das famílias, como pela criação de condições para o investimento das empresas. Só assim cresceremos, criaremos emprego e consolidaremos de modo sustentado as nossas finanças públicas. Se somarmos todas as medidas que repõem o rendimento das famílias e que totalizam 1.372 milhões de euros, e subtrairmos as novas receitas fiscais criadas, que prefazem 600 milhões de euros, o saldo líquido a benefício das famílias apresenta um aumento superior a 700 milhões de euros. O aumento do rendimento das famílias, que se iniciou com o aumento do salário mínimo, a reposição de salários da função pública, a atualização de pensões e a redução da sobretaxa, constitui, aliás, uma das principais marcas distintivas deste orçamento. Depois de 4 anos em que o rendimento disponível das famílias baixou em termos reais 11%, o conjunto de medidas propostas pelo Governo vai permitir, pela primeira vez, um crescimento de 2,5%. Um crescimento que se revela essencial para que as famílias possam melhorar os níveis de poupança ou possam sustentar o aumento do consumo no seu rendimento e não no endividamento. São neste contexto de destacar as medidas de reposição do valor do complemento solidário para idosos e do valor de referência do rendimento social de inserção para um total de 440 mil portugueses, bem como o aumento dos 3 primeiros escalões do abono de família, beneficiando mais de 1 milhão de crianças. Um esforço que prossegue com a redução das taxas de alguns serviços essenciais, como as taxas moderadoras do Serviço Nacional de Saúde, que terão já uma redução de 24% neste ano de 2016. Do lado fiscal, as escolhas feitas revelam igualmente uma inversão relativamente à política dos últimos 4 anos. Os portugueses vão pagar este ano menos impostos do que pagaram o ano passado e vão, sobretudo, pagar menos impostos do que o anterior governo tinha prometido à União Europeia no Programa de Estabilidade e Crescimento. A nossa prioridade foi a redistribuição do esforço fiscal de uma forma mais justa, através da redução dos impostos sobre o trabalho e sobre os impostos diretos, que são aqueles que mais pesam nos orçamentos das famílias e das empresas. Optámos antes por aumentar alguns impostos indiretos, poupando o IVA, que afeta todos os consumidores e incide sobre todos os bens e todos os serviços. Os impostos que aumentam são e só os impostos especiais, que apenas são pagos por alguns, e incidindo só sobre o tabaco, os produtos petrolíferos, os veículos e o crédito ao consumo. Esta é uma opção mais justa do ponto de vista fiscal e é coerente com a política de saúde, de promoção da saúde, da política ambiental, de melhorar a sustentabilidade ambiental e da política económica, de desincentivo às importações
e de travar o endividamento das famílias e das empresas. O relançamento da economia exige igualmente empresas fortes e empresas competitivas. O Orçamento de Estado é acompanhado de um conjunto de medidas já lançadas nestes primeiros meses de governação, tendo em vista a criação de melhores condições para o investimento pelas empresas. Destaco o regresso do Simplex, essencial à redução dos custos do contexto. A criação da unidade de missão para a capitalização das empresas, empenhada na resolução do sério problema de endividamento da nossa economia. E o lançamento do Plano 100, que permitiu acelerar a execução dos fundos comunitários e que nestes primeiros 80 dias de governo já fez chegar às empresas 80 milhões de euros. Queremos ir mais longe no relançamento da economia, permitindo uma mais rápida execução dos fundos comunitários pelas autarquias locais, pelo lançamento do Programa de Reabilitação Urbana, essencial à criação de emprego, pelos benefícios fiscais ao transporte de mercadorias para não agravar os custos das empresas, pelo apoio às empresas em dificuldades com dívidas fiscais, oferecendo a possibilidade de pagarem essas dívidas a prestações sem a exigência de garantias pessoais dos seus sócios. Ou seja, relançar a economia, melhorando o rendimento disponível das famílias, mas relançando a economia também, criando melhores condições para o investimento das empresas. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Orçamento de Estado para 2016 demonstra, pois, que é possível virar a página da austeridade, cumprir a Constituição da República Portuguesa, os compromissos que assumimos com os portugueses, os compromissos que assumimos com a maioria parlamentar, os compromissos que temos com a União Europeia e garantir simultaneamente uma gestão de rigor que permita diminuir o déficit e a dívida pública. Este orçamento devolve a esperança e a confiança dos portugueses no futuro. Este orçamento mostra que é possível viver melhor em Portugal. Damos assim o primeiro passo na execução de um programa que marca a mudança de rumo e afirma uma nova visão para o país. Uma visão assente na ambição de termos mais crescimento, melhor emprego e maior igualdade. Muito obrigado, Sr. Deputado.